Bom dia, hoje nós vamos falar sobre problemas envolvendo leis de Newton. Esse vídeo é relacionado com o curso de Física Básica 1, capítulos 5 e 6 do livro do Halliday e Resnick. Então a gente vai relembrar a segunda lei de Newton, que diz respeito ao efeito das forças atuando sobre corpos, né? E esse efeito tem a ver com variação de movimento. Então a gente vai associar uma relação entre força e variação do movimento do corpo, né? Então a segunda lei de Newton nos diz que a resultante das forças de interação entre corpos, ela afeta a quantidade de movimento desse corpo, né? E ela é a derivada da quantidade de movimento desse corpo, sendo a quantidade de movimento desse corpo também conhecida como um momento linear, a massa vezes a velocidade desse corpo, né? A resultante de interação, eu coloco interação, isso é verdade para sistemas referenciais inerciais, né? Ou seja, referenciais não acelerados, né? Quando a gente tem massa constante, isso vira, né, a relação que a gente normalmente trabalha, né, que a resultante das forças é a massa vezes a aceleração desse corpo, ou seja, dv/dt. Né? Essa é mais comum e é mais explorada nos casos do dia a dia. Tá? Para aplicar essa segunda lei de Newton, a gente tem que saber quais são os tipos de força que a gente coloca na resultante das forças que atuam sobre o corpo, né? Que atuam no corpo. Então, são as forças de interação entre corpos. E aí eu vou separar em dois grupos de forças de interação, tá? As forças de contato e as forças que não precisam do contato para interação. As forças que não precisam do contato para interação são as forças fundamentais que a gente conhece, tá? Que vão ser listadas aqui. As forças de contato são as forças entre corpos que estão em contato entre si. Então, por exemplo, né, quando você está se movimentando próximo da superfície da Terra, um avião, por exemplo, ou um paraquedas, né? E passando pelo ar, o ar oferece uma resistência à passagem do corpo. Né? Essa resistência é devido de que o corpo quer passar e tem partículas, né? Moléculas que compõem os dos gases que compõem a atmosfera, né? Que impedem, né? Que se chocam com você e dificultam o movimento do corpo. Né? Isso é o que a gente chama macroscopicamente de resistência do ar. Atrito e normal, elas são as duas facetas de uma força que a gente usa o mesmo nome, né? Força de contato entre corpos. Então, quando a gente está andando, né? Deslizando, caminhando sobre a superfície de um corpo, empurrando um bloco sobre um corpo, né? Sobre uma superfície, essa superfície, em contato com o corpo, oferece resistência a esse movimento. Né? Então, isso é uma consequência macroscópica da interação de contato entre um corpo e outro. Né? Essas são forças do tipo de contato. Tração é um tipo de força assim, mola é um tipo de forças dessa. Além disso, existem forças que são forças que atuam à distância, são as forças fundamentais. Né? Nós vamos tratar aqui de duas delas por enquanto. Tá? A força gravitacional, né, que atua, que existe sempre que há corpos com massa próximos um dos outros, e a força eletromagnética, que existe sempre em que há corpos carregados próximos uns dos outros. Né? Por enquanto a gente vai tratar, considerando a mecânica clássica, somente essas duas forças. E a terceira lei de Newton, ela vai dizer como que essa interação entre corpos acontece. Então, agora, o que ela diz é o seguinte, né, que sempre que um corpo interage com outro, surge um par de corpos. Né? Então, da interação entre corpos, surge um par de forças, né, que é ação e reação. Então, por exemplo, né, um balão de ar com o ar lá dentro, eles vão da interação entre eles, né, e devido à diferença de pressão interna e externa do gás com o meio externo, né, vai surgir uma força, um par ação e reação entre o ar sendo expelido do balão e o balão propriamente dito. Né? Da interação de qualquer corpo com massa com a Terra, vai surgir um par ação-reação
que a gente conhece como peso, né? No caso da pessoa nas proximidades da Terra. Elas sempre vão atuar em corpos diferentes, tá? Então, um erro comum é dizer que a reação ao peso é anormal, e não é, né? Porque a normal, por exemplo, se você tiver um corpo sobre uma mesa, ela é a interação do corpo com a mesa, e o peso é a interação do corpo com a terra, né? Então, a normal, o fato de alguns problemas, né, a normal cancelar o peso, não é porque são par ação e reação. É por outros motivos, né? Não poderia ser, porque se você vai jogar na segunda lei de Newton e dizer que peso cancela normal em um único corpo, isso não é verdade, porque não, pode ser verdade, mas não é para ação e reação, porque está atuando no mesmo corpo, a normal e o peso atuando no mesmo corpo. Então não pode ser um para ação e reação. Então sempre atua em corpos diferentes, né? Tem a mesma direção e tem sentidos contrários. Como é que a gente usa isso para resolver problemas de mecânica? Né? Aqui eu dou mais alguns exemplos de paração e reação. Né? Então, por exemplo, uma pessoa empurrando uma parede, né? Uma pessoa caminhando, né? Um avião caminhando, voando, né? Se deslocando, um foguete, né? E uma arma atirando um projétil. Tá? Sempre tem um paração e reação, que a gente observa, sempre tem a mesma direção, sentido contrário e mesma intensidade, e atua em corpos diferentes, tá? E como é que eu uso isso para resolver problemas que envolvam leis de Newton, né? Por leis de Newton, né? Então, eu vou propor para vocês uma técnica que envolve 4 passos, né? Que nas situações mais simples, muitas vezes a gente vai dizer, cara, essa técnica é muito enrolada, por que eu uso essa técnica para resolver problema se eu sei fazer de outra maneira mais simples? Isso é verdade, em situações simples, essa técnica, de repente, é muito elaborada, né? Mas, se você desenvolve a disciplina de sempre pensar um problema de mecânica utilizando essa técnica, quando você cai num problema mais difícil, você não erra, né? Então, eu vou usar sempre a mesma técnica, desde o problema mais simples até evoluir para os problemas mais complicados. Então, qual é essa técnica? A primeira técnica é identificar os corpos que são relevantes para o problema e isolar cada um desses corpos, afastar do desenho desse problema, porque aí você olha melhor e diagramaticamente você marca melhor as forças no corpo. Então, por exemplo, nesse problema que eu quero estudar a ação, né, a queda da maçã nas proximidades da Terra, o meu corpo relevante é a maçã. Então, eu isolo a maçã aqui, eu vou aproximar a minha maçã por minha maneira muito boa de desenhar, uma esferinha aqui, vermelha, representando a maçã. Então, eu isolo a maçã aqui para depois poder marcar, pensar o que acontece com a maçã. A terra também é relevante nesse problema, porque é da interação da maçã com a terra que vai surgir a força que vai alterar a quantidade de movimento da maçã. Mas, para esse problema da maçã, eu não preciso me preocupar com o que acontece na terra. Eu olho só para a maçã. Então, eu isolo meu corpo relevante, por enquanto, é só a maçã. Se num problema eu pergunto o que acontece com a Terra, aí ela passa a ser um corpo relevante nesse problema e eu tenho que ver com quem que ela interage, né? Qual é o efeito da interação da Terra com essa maçã, por exemplo. Um outro exemplo, né? É uma pessoa segurando, por exemplo, mantendo um balde no movimento giratório aí, né? Então, veja, se eu quiser alterar a quantidade de movimento, né? Gerar uma força para alterar a quantidade de movimento em um balde, eu só tenho uma maneira de fazer isso. Existe uma interação gravitacional entre a pessoa, no caso eu, por exemplo, e o balde, mas essa interação gravitacional é muito pequena porque nossas massas são muito pequenas. Então, essa interação gravitacional não é suficiente para movimentar o balde. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ou de um contato direto com o balde, portanto, segurando o balde, ou então usar, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui, uma corda para movimentar esse balde. Então, eu não tenho contato direto com o balde. Então, não é a força que eu aplico que movimenta o balde diretamente, e sim a transferência que a corda faz da minha força para
para a extremidade onde está o balde. Se a minha corda não é uma corda ideal, pode ser que parte da força que eu aplico na extremidade superior da corda se perca no processo e a força utilizada lá embaixo seja inferior, se perca por algum motivo. Normalmente isso não acontece, essa é uma corda aproximadamente ideal, né, de massa desprezível, e aí a gente tem que, ela só entra no problema para transferir, para fazer, digamos assim, um contato entre a mão e o balde, né? Então, nesse sistema aqui, se eu quero saber qual é o efeito da minha mão no balde, né? O relevante para mim vai ser o balde e, por exemplo, a minha mão. E a corda vai servir para transferir a força da minha mão pro balde. Um outro exemplo que eu coloco aqui é esse exemplo da direita, né? Que é um exemplo clássico onde a gente sempre, é muito comum o estudante errar esse tipo de problema, né? Porque o que acontece aqui? Imagina, é uma situação do tipo que você tem duas caixas. Você tem uma caixa grande embaixo, uma caixa pequena em cima. E você quer movimentar o sistema inteiro. Então, você empurra, né, a caixa de baixo. E aí você observa que o sistema inteiro se movimenta. Então, quando você empurra a caixa de baixo, você é um excelente estudante lá de física, você vai falar, olha, eu apliquei uma força na caixa de baixo, né? E qual é um erro comum do estudante? Né? É falar assim, olha, mas eu vejo o corpo B se movimentar também. Portanto, eu boto a força F no corpo B, eu me empolgo e vou lá. Não, eu empurrei o corpo B também. E você não empurrou, porque você não teve contato, né? Quem está aplicando a força F não tem contato direto com o corpo B. Então, quem movimenta o corpo B não é quem está empurrando o corpo A. Quem movimenta o corpo B é a interação dele com o corpo A. E é aí que você tem que tomar cuidado, tá? Nesse tipo de problema. Então, o que a gente faz nesse caso? A gente isola os corpos relevantes. O corpo B e o corpo A. Isola mesmo, desenha ele diagramaticamente, afastado um do outro. Vocês vão ver por que a gente faz isso depois. Então, aqui em cima tem o corpo B, e embaixo a gente tem o corpo A. E vamos continuar. Feito isso, aí a gente vai, né, para o segundo passo. Né? Para cada tipo de problema você faz isso. Identifica quais são os corpos relevantes, isso tem muito a ver com qual é a pergunta que está sendo feita. Olha a pergunta, isso vai te dizer quais são os corpos relevantes. Né? Aí, para cada corpo que você acha que é relevante no teu problema, você conta as interações. E aí marca as respectivas forças. Então, por exemplo, se eu quiser trabalhar com essa maçãzinha, e aí eu vou de novo desenhar a maçãzinha aqui, né? Ela é o meu corpo relevante por enquanto, porque eu quero saber qual é o movimento que ela faz, então eu não me preocupo muito com a Terra, mas aí eu vou olhar com quem que ela interage. Então, se ela está nas proximidades da Terra, ela interage com o ar, porque tem uma atmosfera ali, tem as moléculas de ar que vão oferecer resistência a essa maçã caindo, e ela interage com a Terra. Da interação com a Terra, ela vai sentir uma força fundamental, que é a força gravitacional. Então, eu vou lá e marco a força gravitacional, por simplicidade aqui eu vou chamar de força-peso. A reação a essa força-peso é uma força que a Terra sente, e aí você tem que saber as regras para marcar essa força. É uma força de mesma intensidade, porque é uma paração e reação, mesma direção e sentido contrário. Né? E ela atua no centro da Terra, tá? Então, essa aqui é a força-peso. Então, dessa interação com a Terra surge a força-peso. Não precisa ter contato com a Terra para ter essa força-peso. Como a massa da maçã é muito menor que a massa da Terra, né? Eu posso colocar aqui a massa da Terra é muito maior que a massa da maçã, né? Esse par Terra-maçã, né? Ele vai agir tanto na Terra como na maçã. Mas, como a massa da Terra é muito maior, a aceleração que a maçã sente é muito maior que a aceleração que a Terra sente. Então, a maçã vai, entre aspas, cair em direção ao centro da Terra, e a Terra vai o movimento, a aceleração que a Terra vai sentir devido ao fato de que a maçã vai puxar ela para cima, né?
entre aspas, para cima, né, ela é praticamente desprezível. Esse movimento, né, do ar, né, da maçã caindo no ar, né, também as moléculas de ar que estão presentes aí, também vão oferecer resistência a esse movimento. Para baixas velocidades, né, essa resistência é muito baixa. E aí o que a gente faz? A gente despreza essa interação com o ar, né? E, portanto, para esse tipo de problema, só atua sobre o corpo uma força, que é a força-peso. É essa força-peso que vai gerar a variação, que vai provocar a variação da quantidade de movimento da maçã, ok? Então, marquei as forças bonitinho. No exemplo, por exemplo, no exemplo do balde aqui, né? Então, se eu quero estudar o movimento, eu vou lá, por exemplo, né? Coloco o balde, isolo esse quadradinho aqui para mim representa o balde, e aí eu conto as interações que o balde sofre. Então, nesse meu desenho, eu imagino que eu esteja próximo da superfície da Terra, mas que o balde, né, não esteja em contato com a terra, eu esteja suspendendo o balde, né, afastado da superfície da terra. Então, nesse caso, o balde, né, no balde, há duas interações. Ele interage com a terra, porque está nas proximidades da terra, então ele tem uma interação com a terra. E ele interage não com a pessoa, não com aquela mãozinha, porque não está em contato com a mãozinha. Ele interage com o fio. Então, só pode ter, para esse corpo, que é o balde, duas forças. A força de interação com a terra e a força de contato com o fio. A força de interação com a terra é o peso dele, que é a massa, deslizamento e aceleração da gravidade, e a força de interação com o fio é a tração. Então, para esse balde, eu vou lá, eu vou pôr de outra cor só para identificar aqui, vou marcar o peso, vertical para baixo, né? E a tração atuando vertical para cima, tá? A corda, eu vou fazer o desenho na corda. Então, o que a corda faz? Uma corda ideal, ela só transfere de uma extremidade para outra, né, a força que ela sente. Então, numa ponta, né, na ponta do balde, né, o balde quer cair, portanto, ele puxa a corda para baixo, né? Então, e aí a corda puxa ele para cima. Então, na corda, se eu quiser desenhar a corda aqui, mal desenhada, ela sente uma tração para baixo. Essa tração para baixo aqui, posso pôr menos T aqui para ela, é a reação dela ao empurrão que o balde está dando nela para baixo. Então, ela a reação, desculpa, né? Se você quiser pensar, né? Esse par T com menos T é um par ação-reação. O balde quer cair, ele puxa a corda para baixo. Puxa a corda para baixo. E aí, a corda, por reação, puxa o balde para cima. Se a corda é uma corda ideal, ela transfere esse empurrão para a mão, né? Então, o que a mão faz? Ela puxa, a mão puxa o fio para cima, a corda para cima. Se for uma corda ideal, né? Eu vou pôr aqui T barra, só para a gente entender aqui, tá? Ela puxa a corda para cima e, por reação, se eu puser a mãozinha aqui do lado, faltou espaço, né? Se eu puser a mãozinha aqui do lado, eu não vou saber desenhar essa mãozinha, mas ela tá aqui, né? Se eu puser a mãozinha aqui do lado, né? Ela vai puxar o fio para cima e, por reação, o fio vai puxar ela para baixo. Esse aqui não é relevante para o nosso problema, a gente não precisa se preocupar muito, mas, objetivamente, a força que a pessoa aplica é esse T barra. Se a minha corda é uma corda ideal, o T barra é igual a T. Ou seja, o único papel
da corda nesse problema é transferir, né? É atuar, né, como o contato, digamos assim, entre aspas, entre a mão e o balde, tá ok? Então, para a corda é isso, para o balde é isso. Nesse problema, eu até pus já na mão aqui o que acontece, né? Veja como é importante você isolar os corpos para marcar as forças, né? Porque se eu fosse marcar as forças na corda do jeito que está aqui, eu acabaria me confundindo com a força da corda e a força no balde e na mão, ok? E aí eu vou dar um exemplo. Feito isso, o terceiro passo é identificar, né, em cada um dos corpos a direção e sentido do movimento e aplicar as leis de Newton. Então eu escolhi já esse problema, que é um problema difícil para fazer o terceiro caso, mas eu vou fazer o passo 1, o passo 2 e o passo 3. Eu vou fazer pequeno, porque senão não vai caber aqui. Então eu vou começar aqui, olha. Eu tenho o corpo B, quais são os corpos relevantes, né? Eu quero saber, vamos lá, posso, por exemplo, querer saber o que acontece com o corpo B e o que acontece com o corpo A. Tá? Então, os corpos relevantes são o corpo B. Eu vou chamar de corpo B aqui. E o corpo A aqui embaixo. Que é um pouquinho maior. O corpo A aqui embaixo. Então, vamos começar com o corpo A, né? Isso aqui é o passo 1. Ó, já isolei os corpos, identifiquei cada um dos corpos. Então, para mim, eu estou considerando que nesse problema, os corpos relevantes são o corpo B e o corpo A. Aí eu vou contar em cada corpo quais são as interações e as forças que agem em cada corpo. Então, no corpo A, o corpo A interage com quem? Com a terra, com o corpo B, né? E com a força F, com alguém que está aplicando a pessoa, né, que atua nele por meio da força F. Então, tem 3 interações. Vai ter uma força, digamos assim, para cada uma delas. A força para a terra eu vou chamar de peso do corpo A. Desculpa, interage com mais um, né? Interage com o chão. Faltou um espaço aqui. Eu vou esticar isso aqui mais um pouquinho. Faltou o chão aqui. Tá? Então, o que esse corpo faz? O corpo A, né? Ele quer cair. Então, ele empurra o chão para baixo, né? Ele está sendo puxado para o centro da Terra por uma força fundamental, que é a força gravitacional. Como existem as moléculas, né, da matéria que compõem a Terra, essa matéria vai oferecer uma resistência a essa queda do corpo. Dessa interação, vai surgir uma força que a gente chama, né, do contato dessa superfície com o corpo. Por simplicidade, vamos dizer que não existe atrito, tá? Não há atrito entre a superfície, o chão e o corpo A. Então, a força que surge é uma força do tipo normal. O que o corpo faz? Ele empurra o chão para baixo. Por reação, o chão empurra ele para cima. Então, tem uma normal aqui. Eu quero pôr de azul. Existe uma normal aqui. Eu vou chamar essa normal de normal sem barra, sem nem nada. Essa normal, né? Então, aqui, olha. Então, tem o peso do corpo A e tem a normal. É a normal com o chão. Além disso, ele interage com a força F. Então, eu vou pôr só no centro do corpo aqui para fazer mais certo marcar as forças. Né? Eu só translado essa força F do jeito do desenho que aparece no enunciado para o centro do corpo. Então, existe a interação com a força F que eu já marquei o peso, já marquei o normal. Falta a interação do corpo A com o corpo B. Então, a interação do corpo A com o corpo B é uma força do tipo de contato. E só tem uma situação. Se o corpo B anda junto com o corpo A, é porque existe atrito entre os dois corpos. Então, agora, da interação do corpo B, eu vou ter 2 componentes. Aqui é onde a gente pode errar, tá? Eu vou ter a normal com o corpo B, que eu vou chamar N barra, e vou ter uma força de atrito entre esses 2 corpos, tá? Aí eu vou marcar isso nos corpos. Vamos lá, tá? Deixa parado por enquanto, FAT e o N barra, e vamos olhar o corpo B, tá? Porque aqui a gente pode se atrapalhar na hora de marcar as forças. Vamos lá para o corpo B. O que acontece no corpo B?
O corpo B interage, tá? Ele não interage com a força F. Se tem alguém empurrando o corpo A, essa pessoa, pelo poder da mente, não empurra o corpo B. Ela empurra somente o corpo A. Quem empurra o corpo B é o corpo A, porque é onde ele tem contato, tá certo? Então, não vão marcar no corpo B a força F. O que vocês vão fazer? Vocês vão marcar no corpo B a interação dele com a Terra, que sempre vai ter, e a única outra interação dele é com o corpo A. Tá? A única interação dele é com o corpo A, por meio de parização e reação. Então, se eu já disse aqui embaixo que a interação do corpo A com o corpo B gera duas componentes da força de contato, que são a componente perpendicular e a paralela, né, a direção de deslocamento, né, aqui em cima vai ter a mesma coisa. Então, eu posso colocar aqui, se eu chamei esse cara, eu vou fazer o seguinte, só por nomenclatura, eu vou chamar esse cara de menos N e esse cara de N barra, para fazer operação e reação. Então, eu vou ter N barra, e aqui eu também vou pôr menos o FAT, para fazer os pares ação e reação. E aqui eu vou pôr o FAT, tá? Então, são esses pares aqui, ó, N barra e FAT, e com a Terra, o peso do corpo B. Certo? Aí a gente vai marcar. Então, o peso do corpo B é fácil, porque não muda. A normal, né? Por que eu pus positivo lá aqui, né, no corpo B, né? Por que eu pus aqui a normal positiva? Porque é onde é mais comum pra gente. Então, o que o corpo B quer fazer? Ele quer cair. Ele está sendo puxado pro centro da Terra pela própria Terra. Então, ele quer cair. Quem impede ele de cair? O corpo A. Então, daí surge uma força normal. Por quê? Porque ele quer passar e está pressionando o corpo A para baixo. E por reação, o corpo A empurra ele para cima. Então, por isso que aqui eu pus sem o sinal, né? Aqui eu pus N barra. E aqui eu vou ter, portanto, para ação, reação, eu vou ter, né? Para ação, N barra, reação menos N barra. Esse par, ação, reação, aqui eu vou ter que ter um menos N barra aqui. Certo? E aí, além disso, tá ok? Eu vou ter que ter a força de atrito. Aí vem lá o sentido da força de atrito, né? Para onde é o sentido? A maneira mais simples de entender é, o corpo B estava parado, antes de eu começar a empurrar. Ele começa a andar. Se ele começa a andar, ele variou sua quantidade de movimento naquela direção e sentido. Portanto, ali na horizontal. Não foi a força F que gerou essa variação na quantidade de movimento. Quem foi? Foi o FAT. A única força que sobra. Então, a única força que pode estar fazendo o corpo andar para frente é o FAT. Certo? Então, é isso que faz o corpo andar para frente. Aí, se eu quiser aplicar agora, né? Então, olha, eu faço a direção, já fiz o passo 3, vejam que marquei tudo certinho aqui. Não esqueci nada. Marquei todas as interações. É importante lembrar, tá? Por que tem normal e FAT? O contato é só com o corpo A, né? O contato do corpo B. Então, você pode dizer que é uma força do tipo contato, a gente chama de contato, que é da interação do corpo A com o corpo B, que ela tem duas componentes sempre. Uma componente perpendicular à superfície de contato e uma componente paralela à superfície de contato, tá? A interação é a força de contato. A gente separa em componente normal e componente paralela para simplificar a nossa análise, tá? A soma dessas forças é o contato, a força de contato de interação entre esses dois corpos, tá ok? Então, esse é o passo 3, tá? Talvez eu tenha que ir lá na outra página colocar o passo 4 desse problema, que é agora o que a gente faz? Aí a gente aplica a segunda lei de Newton para cada corpo, que é o passo 4, né? E resolve o sistema de equações que vai surgir. Então, vamos lá, eu vou perder tudo isso, né? Isso, né? Mas vamos só lembrar, no corpo B, a gente tinha o peso do corpo B, a normal, que eu chamei normal barra, e o FAT, né?
E no corpo A, a gente tinha peso do corpo A normal sem linha, que era devido à terra, a interação com o chão, né? Aí a gente tinha da interação tinha o F, né, que é a força externa que estava empurrando ele, e aí da interação com o corpo B, eu ia ter o menos FAT, ia ter o menos N. Então, se não há movimento na vertical, né, quando eu resolvo esse problema agora para aplicar as leis de Newton, eu aplico a segunda lei de Newton aqui, não existe movimento, não existe aceleração na vertical, portanto, N barra é igual a PB, N barra é igual a PB. Veja, N barra ser igual a PB não é porque não tem, não é porque é paração e reação, né? É porque não existe movimento na vertical, certo? Então, uma consequência de eu não observar o movimento na vertical, da segunda lei de Newton, para a vertical. E o FAT é a massa do corpo B vezes a aceleração. A aceleração seria a aceleração do corpo B, né? Ela vai ser a mesma, se o sistema caminha tudo junto, a gente vai supor que ela é a mesma do corpo A. Então, isso aqui é um par de equações, né? E aí, para o corpo A, a gente tem, né? Que normal, aqui faltou um barra, normal é igual ao peso do corpo A menos a normal barra, né? E o F menos o FAT vai ser a massa do corpo A vezes a aceleração do sistema. Ok? Então, vejam, esse é um problema mais sofisticado que os anteriores, né? Mas que eu usei os 4 passos, e ao usar os 4 passos, eu não inventei força. Então, um erro comum que eu sempre vejo, né, é quando você vai resolver esse tipo de problema, é esquecer esse FAT aqui, né, e aí colocar aqui no corpo B, quem movimenta ele é o corpo A. Mas isso gera problema, porque o corpo B, em geral, tem massa diferente do corpo A, e se a mesma força atuar em A e B, eu vou ter acelerações diferentes, porque as massas são diferentes. Então, não pode ser o F que vá empurrar diretamente o corpo B. Tem que ser uma força que surge pelo fato do F estar empurrando o A, mas que não é explicitamente o A, o F. Ok? Aqui a gente tem um problema mais simples, eu vou deixar de desafio para vocês podem pensar todos os passos, né? Você tem um corpo de massa M sobre uma superfície lisa em repouso, né? Então, você vai agora isolar o corpo, é o corpo relevante, é só ele, né? Isolar as forças, vou fazer esse aqui que é mais simples aqui, olha, como é que a gente faz esse aqui, né? Eu tenho um corpo, né, que está sobre uma mesa lisa em repouso. Então, sobre ele atuam 2 forças, né? Passo 2, atuam as 2 forças, o peso e a normal, e a interação com a superfície, com o chão, que é a normal, né? Já foi o passo 1, já foi o passo 2. No passo 3, né, eu marquei as forças, e no passo 4 eu sei que a aceleração é igual a 0, portanto, o peso é igual a normal. Veja, esse é tão simples, né? Você vai passando pelos passos sem perceber, né? Agora, aqui tem um outro que é um pouco mais enrolado, né? Que você tem esse corpo aqui, tá todo mundo ainda em repouso, né? Mas a pessoa, ela tá aplicando uma força de 10 newtons nesse fio, né? Para tentar levantar esse corpo que tem 5 quilos, né? Então, aí, o que eu quero saber? Eu quero saber as normais no corpo e na pessoa e a tração no fio, tá? Então, aí a gente tem que, de novo, agora, isola os corpos relevantes, tá? Eu tenho 3 corpos relevantes. Se vocês quiserem, a gente já pensa, né, o fio como sendo um fio ideal, a polia como sendo uma polia ideal, que a única função dela é mudar a direção da aplicação da força, né? E aí eu só trabalho com a pessoa e com o bloco. Então, os relevantes nesse caso são o bloco e a pessoa, certo? E aí, no passo 2, o que eu vou fazer? Então, eu já fiz o passo 1, eu vou contar as interações. Então, o bloco interage com a terra,
com o chão e com o fio. E a pessoa também interage com a terra, com o chão e com o fio. Certo? Agora, no passo 3, eu vou marcar as forças. Então, eu venho aqui e marco as forças, o passo 3. Né? A interação com a terra dá o peso do, vamos chamar, peso Mzinho, que é o do bloco. Né? A interação com o chão, ele quer cair, portanto, ele empurra o chão para baixo. Por reação, o chão empurra ele para cima, vou chamar de normal. E a interação com o fio, né? Então, a pessoa está puxando lá o fio na outra ponta, o fio é um fio ideal, o que ele faz? Ele, né, promove, transfere essa força que a pessoa aplica para o bloco. Então, chega aqui. Atração com o fio, né? O fio é um fio ideal, né? Então, o papel dele é só promover a interação. Então, na prática, né, pro lado de cá, quando a gente olha para a pessoa, né, ela puxa o fio para baixo, portanto, por reação, o fio puxa a pessoa para cima. Né? Seria um T barra, mas ele tem a mesma intensidade do T, porque o fio a gente considera como sendo um fio ideal, certo? E aí eu tenho o peso da pessoa e tenho a normal para cima. Essa normal não é igual a normal no bloco, então eu vou chamar de normal barra. Já foi o passo 2. O passo 3 agora, né? Já foi o passo 2, desculpe, e o 3, né? Porque o 2 era contar as interações e o 3 era marcar as forças. Agora você aplica a segunda lei de Newton em cada corpo. As palavras-chave aqui, sempre olhar se ele está em repouso, certo? Ele está parcialmente suspenso, então ele não está suspenso ainda, então ele está em repouso aqui, certo? Aceleração igual a 0, então aí eu vou no bloco, a atração mais a normal é o peso do bloco, e na pessoa, né, a atração mais o normal barra é o peso da pessoa. Aí é só você jogar as fórmulas, né? Aqui ele dá até os valores aqui. O peso, a massa do bloco é 5, portanto, o seu peso é aproximadamente 50, né? Eu não sei, a força que a pessoa aplica, se o fio for ideal, é o que ele transfere, é 10 newtons, portanto, a tração é 10. Daqui eu tiro a normal, que é 40 newtons. A normal no bloco, né? E na pessoa, o peso da pessoa é 600, porque sua massa é 60. A tração, de novo, é 10, e aí eu tiro a normal barra. Normal barra é igual a 590 newtons. Então, veja, esse é um exemplo no qual a atração, o peso não é igual a normal, né? Porque tem uma tração tentando cancelar esse movimento, ok? Espero que vocês tenham entendido.